todos? Amém. Que bênção, tem bastante gente aqui. Que bom, né? Eu creio que Deus trouxe quem precisava realmente vir. Amém. O tempo do nosso retiro é muito, mas muito sugestivo, muito forte. O tema diz: quem é como nosso Deus? E o tema está baseado no Salmo 133, versículo 5, 113, versos 5 e 6. Quem é como nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas inclina-se bondosamente para baixo, a contemplar o que se passa com os habitantes da terra. Veja que Deus tremendo, um Deus que habita nas maiores alturas, nas elevadas alturas, mas está preocupado com o que se passa aqui embaixo. Aleluia. Então, irmãos, nestes dias que vamos estar aqui, nós vamos ter mensagens. Vou lembrar os irmãos antes de entrar no tema específico. Hoje à noite nós estaremos falando sobre um Deus que escuta e se relaciona. Quem é como o nosso Deus? Um Deus que escuta e se relaciona. Amanhã de manhã, quem é como o nosso Deus? Um Deus que vê e se compadece. Domingo à noite, quem é como o nosso Deus? Um Deus que ama e disciplina. Segunda de manhã, quem é como o nosso Deus? Um Deus que liberta e salva. Maravilha! Segunda noite, quem é como o nosso Deus? Um Deus que habita e santifica. Eu amo esse tema. Deus, um Deus que reside, Deus, Espírito residente em nós. Na terça-feira de manhã, quem é como o nosso Deus? Um Deus de autoridade e poder. E no domingo à noite, retornando para a vitória, quem é como o nosso Deus? Um Deus de promessa e galardão. Você sabia que Deus está preparando algo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou, imaginou no coração humano, porque Ele está preparando para aqueles que o servem, que o buscam. Nosso Deus é galardoador. Por isso que vale a pena fazermos uma aliança com Ele. Eu não sei como está o seu coração, como você veio para cá, mas neste retiro nós vamos falar do caráter de Deus. Deus é tudo isso, muito mais. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode destrinchar, explicar? Qual é a teologia que explica Deus? Aliás, eu fico meio cansado, inclusive, com tanta tentativa de explicar Deus. Ninguém explica Deus. Aquele cântico é muito verdadeiro, é muito real. Um Deus que escuta e se relaciona. Eu creio, irmãos, que o Senhor não nos tirou de um esquema denominacional religioso para nos deixar aqui nesta cidade, neste estado, neste país, apenas com um discurso diferente, uma eclesiologia neotestamentária mais adequada àquilo que temos visto e lido no Novo Testamento. Não, Deus não quer que tenhamos somente uma boa eclesiologia, mas lendo e compreendendo o papel da igreja para o que Deus nos chamou, para que todo aquele sacrifício, tudo aquilo que aconteceu com Cristo, eu fico pensando, mais que uma boa teologia, mais que uma boa eclesiologia, nós precisamos também de uma boa sociologia bíblica neotestamentária. Nós temos que pensar a igreja não apenas como uma comunidade de salvos, dos santos separados, mas também como mas a igreja com um
grupo de irmãos, de servos de Deus. Igreja, uma igreja ouvidora, uma igreja que está preparada para ouvir a dor do mundo e das pessoas. Amém. Uma dor com os ouvidos bem abertos. Amém. Mas com o coração sensível, com a escuta sensível do que está acontecendo, porque os gritos, os gemidos estão chegando. Mais que uma igreja ouvidora, porque uma igreja que ouve e que escuta é também uma igreja servidora. É uma igreja que vai até quem necessita e não espera que eles venham, mas vai. Uma igreja que ouve e serve é uma igreja que salva. Uma igreja ouvidora, uma igreja salvadora, servidora, uma igreja salvadora. Se não tiver sal, nós vamos ficar aqui falando para nós mesmos daquilo que nós já sabemos há muito tempo. Nós temos que tomar uma atitude. Esse retiro nós vamos falar do caráter de Deus, nós vamos falar da misericórdia de Deus, vamos falar daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, como Deus age. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos identificar com a natureza divina, porque essa natureza está em mim, está aqui, foi dada a mim gratuitamente. Essa semana eu entrei na sala de aula que eu vi o meu meninozinho lá, chamado satanista, que todo mundo fala que ele é satanista, e eu olhando para ele, descobri que ele tem transtorno opositor. Como é o nome? Transtorno opositor? Desafiador. Obrigado, irmã. É verdade. Meu Deus, eu vi aquele ser humano, ele me olhava assim naquela cara, deu até sede. Glória a Deus. Eu pensei, Senhor, se esse garotinho soubesse como o meu coração está cheio de amor por ele, amém, como eu estou aqui pegando fogo por ele, amém, acho que ele não me olharia com essa cara. E aí na saída, depois de aprontar algumas na sala, e percebi a minha paciência, até quando, eu não sei, olhe por mim, mas na saída, irmãos, aconteceu uma cena muito interessante. Eu já estava estava lá, eu falei isso na formatura, falei, a mãe estava lá em pé, aquela mulher acabada, sofrida. E aí a esposa falou para mim, está vendo? Você vai ficar uma horinha com ele. Aquela ali fica o tempo todo. Você não pode fazer nada para ajudar essa mulher? Com tudo que eu já te dei? Toda a graça que eu te dei? Com tudo que eu já te ensinei? Com toda a visão que eu já te dei? Então eu não estou muito mais preocupado com emocionalismo religioso. Eu estou preocupado com o que eu vou fazer agora para fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu já chorei muito, já me emocionei muito, já amei muito, já fiz muita coisa. Agora o que sair para fazer? Aí eu fui perto dela, dei um abraço nela, ela me olhou, eu fiz um elogio para ele, para ela. Ele me olhou assim, porque ele apontou para mim, eu fui lá perto, criando os vínculos, fincando as estacas. E quando eu comecei a falar, elogiando aquele garotinho, eu olhei para os olhos dela, todo marejados, né? Com lágrimas. Sabe, Claudiana, eu pude entender assim, alguém elogiou meu filho, eu nunca ouvi isso. Talvez na escola nunca tenha ouvido mesmo. Então, irmãos, hoje
nós vamos falar um pouquinho sobre um Deus que escuta e se relaciona. Primeiro eu quero falar com vocês que Deus sempre foi assim, desde o princípio. Deus sempre quis se relacionar e falar com o homem. Lá no Gênesis, você não precisa abrir que os textos eu tenho aqui, eu vou lê-los bem rapidamente, para nós não perdermos tempo, até porque é bom lembrar que nós estamos aqui no retiro para estudar a palavra também, não para fazer mensagenzinhas, assim, para dar para encher o tempo da gente, meia hora, 40 minutinhos, quem sabe, mas vamos perder o tempo estudando, gastar um tempo estudando a Bíblia. Tem um texto no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 10, que diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que passeava pelo jardim e procuraram esconder-se na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, dizendo: onde é que estás? Onde você está, Adão? E o homem declarou: eu ouvi o som do teu caminhar e da tua voz no meio do jardim, e vendo que estava nu, tive medo. Por esta razão me escondi. Interessante que nós podemos trazer muita coisa para a gente num texto como esse. Deus não veio ao jardim só porque Adão havia pecado e Eva. Ele veio porque era costume dele, ele fazia isso. Ele vinha ao jardim. Deus tinha um encontro com o homem, com a sua criatura no jardim. Mas nesse dia algo diferente aconteceu, e Adão, ao invés de ir ao encontro do seu Criador, Adão fugiu porque estava nu. Quero lembrar a vocês, irmãos, que Deus se relacionava com Adão, também quer se relacionar conosco. E a presença dele nos torna nus diante dos seus olhos. Não dá para a gente se esconder de Deus. A minha condição está exposta. Aquele que vê até a sepultura, como não verá o interior do homem, o coração do homem? A desobediência nos afasta de Deus. Quer dizer que não dá mais para a gente ficar brincando de esconde-esconde com um Deus que tudo vê. Não dá para brincar mais. Temos que levar a sério a divindade. Deus nesta noite a todos pergunta: onde é que estás? Como estás? Pergunta para você, pergunta para mim. Como perguntou a Adão, ele pergunta para você: como é que você veio? Que condição você veio para cá? Como você está hoje? Por que Deus pergunta? Porque Deus quer uma resposta. Deus quer que falemos com Ele. Deus quer ouvir, porque Ele é um Deus que escuta. Deus escuta. Ele é um Deus que escuta, por isso você precisa falar onde e como você está. Ele vai te procurar. Amém. Ele vai te procurar. Ele vai te encontrar, mesmo que como Adão tentes dele se esconder, mas ele vai te procurar. Amém. Procurar você para te ouvir, porque Ele é um Deus que escuta. Quem é como o nosso Deus, gente? Não existe isso em lugar nenhum. Deus que vem ao nosso encontro para ouvir. Foi assim também com o povo dele no deserto. Êxodo 25, versículos 1, 2, 8. No capítulo 25 diz: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover. Coração que está movido, para isso dele recebereis a minha oferta. E disse assim: e me farão um santuário
para que eu possa habitar no meio deles. Olha, para que Deus quer habitar no meio de nós? Deus nunca deixou os israelitas sozinhos. Ao contrário, habitou no meio deles. Deus nunca, nem de longe, ficou do povo dele. Ao contrário, construiu sua casa no meio do acampamento. Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Nós estamos falando de algo simbólico, mas é também real para um tempo veterotestamentário. Por que eu digo isso? Sempre que os israelitas olhavam para a tenda da habitação no meio do arraial, eles diziam: o Senhor está acampado aqui com a gente, não estamos sós. Deus de acampamento, Deus de barraca. Deus de imigrantes, Deus de estrangeiros. Quem disse que Deus não está com aquele povo fugindo, atravessando os mares, em busca de um refúgio, e chega numa Europa cristianizada e encontra a rejeição? A Europa cristã rejeitando os pagãos. Vocês vão ver aqui que a igreja fazia o contrário. Amém. Abre os seus livros para entender o que Deus está falando aqui nesta noite. Sempre que uma criança perguntava ao seu pai, lá no acampamento em Israel: papai, onde está Deus? Aí o pai olhava assim para ele: filho, está vendo aquela construção ali? Maior, mais bonita, imponente? Pois é, Ele está acampado ali conosco. Vamos lá, vamos conhecer a tenda da congregação. A criança chegava ali e via a tenda, via o tabernáculo. Depois ele via o altar do sacrifício, e a criancinha ficava ali. Aquela criança crescia sabendo que Deus estava por perto. Amém. Será que nossos filhos estão crescendo num ambiente familiar? Eles têm consciência de que Deus está por perto, de que Deus está conosco, que Deus está vendo a minha casa, que Deus está em mim, né? Aí chega a nova aliança, irmãos. Chega o Novo Testamento. Tem mais coisa acontecendo. Deus continua chegando perto. Deus chegou no meio. Eu fico maravilhado com isso, porque quando você olha a imagem do acampamento, você vê assim. Eu lembro do Bom Valtinho, quando eu fui fazer a festa lá com o tabernáculo, fizemos lá no ginásio da UFES. Tem uma turminha aqui que participou, tem foto até hoje. Eu lembro que ele me chamou assim: ele falou: Júnior, chega aqui, por favor. Eu cheguei, ele falou assim: Diego, você vai fazer o tabernáculo aqui no meio? Eu falei: vou. Então olha só, tem que ver direitinho a posição das tribos, porque de frente para a banda do Oriente ficavam as tribos tais. Para o poente, as tribos tais. Você não vai errar isso não. Eu falei: está tudo direitinho, contadinho, para onde vão ficar essas tribos. Eu cheguei lá no ginásio da UFES, olhei onde é que era o sol nascente, e ali a gente jogou o tabernáculo. Preocupação dele. Deus estava no meio. Para quê? Para ouvir o povo. Aí chega a nova aliança. E aí em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que agora não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, não se contentando em estar com, ele agora quer estar em. Entende? Vou repetir. Deus não se contentando em estar com o povo, agora ele quer estar em nós. Isso mesmo, ele agora quer habitar em nós, dentro de nós, ainda mais íntimo de nós.
Quem é como nosso Deus? Me encanta isso, irmãos. Percebam que ele foi só se chegando, cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo de nós, ficando até ficar em nós. Amém. Eu levo a coisa nessa dimensão, irmãos. Quando eu saio na rua, quando eu deixo meu apartamento, lá em Valparaíso Complex House, que eu saio por aqueles campos por ali andando, irmãos, eu tenho uma convicção. Eu tenho uma convicção comigo. O santo está indo comigo. Por onde eu for, onde eu estiver indo, alguém vai estar me vendo. Na escola, vão estar me vendo. Na rua, eu costumo dizer que o professor, onde ele vai, tem um olho vendo ele. Eu vou numa banca de revista, eu vou no supermercado, eu falo, meu Deus, eu não consigo me esconder. Todo lugar que eu vou tem menino me vendo. Mas tem alguém que me vê, tem alguém que me vigia, porque está em mim. Percebam, irmãos, ele foi chegando até ficar em nós. Cristo em nós é a plenitude deste Deus maravilhoso, que foi se revelando aos poucos através do tempo. E em nós, e somente em nós, é que ele se revelou e se revela plenamente. Deixa eu te falar, não tem plano B. A plenitude de todo esse processo de revelação é Cristo em você, é Cristo em nós, é a igreja de Deus. Agora está por nossa conta, gente. Está por nossa conta. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, lá no capítulo 1, 26 a 29, ele diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, inclusive do povo de Israel no deserto, agora todavia se manifestou aos seus santos. Meu Deus, que coisa tremenda, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ou seja, Paulo diz que o fato dele estar em mim é para que eu realize o projeto redentor de Deus. É você, Tiago, que vai realizar o plano da redenção. É você. Aleluia. É Cristo em você. Se não tiver vazio isso aí, esse plano não vai ser eficaz. Está escrito, irmãos. Amém. Mas nós podemos aprender muito mais com Jesus acerca da escuta desse Deus que ouve. Jesus, irmãos, tem que ser a nossa referência. Amém. Pelo amor de Deus, quando você estiver lendo a Bíblia, você ouvir, ler as histórias, as parábolas, tudo aquilo que Jesus fez, pergunta para você: como eu posso ficar mais parecido com tudo isso que eu estou lendo? Como eu posso ser isso aqui? Você sabia que você pode ser como Jesus? Nós podemos ser como Jesus. Mas foi ele que falou isso. Lá em Marcos capítulo 10, 50 a 52, tem um fato curiosíssimo. Diz assim: um cego, o cego Bartimeu, jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé, porque Jesus estava ali. Ele foi no encontro de Jesus. E aí Jesus, vendo o cego, sabendo o que ele queria, o que Jesus fez? Perguntou: o que queres que eu te faça? Mas por que ele perguntou? Ele queria ouvir. Glória. Quer ouvir. E a Bíblia diz que o cego não pediu, ele rogou que eu volte a enxergar. E Jesus ordenou: vai em frente, tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho.
Uma outra ocasião, Jesus encontrou-se com 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, 27 a 29. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: claro que Jesus sabia o que aqueles homens queriam. Jesus perguntou a eles: credes vós que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Jesus queria ouvir isso dele. Então ele tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito como segundo a vossa fé. É a fé que me leva a procurar Jesus e falar o que eu preciso. Amém. É a fé. Amém. Eu só tenho Ele. Só Ele pode resolver questões que eu não posso resolver. Veja, irmãos, que esses textos nos ensinam algumas coisas sobre aquilo que nós temos que aprender sobre a escuta, como igreja. Primeiro Jesus escuta, depois ele ajuda. Primeiro vem a manifestação verbal da fé, depois a fé em ação, gerando a transformação. Nosso Senhor sempre ouve primeiro. Nós invertemos essa lógica cristã. Nós falamos e falamos. E sequer paramos para conhecer a dor do outro. Vocês entendem isso? Se a dor do outro não doer primeiro em mim, não haverá cura. Eu percebo que toda vez que Jesus se aproximava de alguém que precisava do milagre, primeiro Jesus se compadecia, para depois agir. Primeiro escuta, depois ajuda. Percebemos também que Jesus prezava relacionamentos mais que mandamentos. Fique ligado nisso. Nós não estamos colocando em segundo plano aquilo que está escrito na palavra, mas é o mandamento que me leva ao relacionamento. Ele diz: todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E o amor implica em parar e ouvir, entender o que está acontecendo com o outro. Mais na frente, Mateus 9, nós temos um episódio muito interessante, que muita gente usa isso aqui para fazer uma outra interpretação daquilo que Jesus objetivava fazer e ensinar. Lá em Mateus 9, Jesus foi à casa de Mateus, o leitor de impostos, estava lá, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram os publicanos e pecadores, uma raça de gente que Jesus nunca teve muita paciência com eles, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, os fariseus, essa é a raça de gente que Jesus tinha muita dificuldade com eles, vendo eles, disseram aos seus discípulos: por que ele come com, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Primeiro, para e escuta, porque eu não vim a chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pecador ao arrependimento, a uma vida de arrependimento. Esse é o objetivo de Jesus. Não é ficar ouvindo o pecador 1 ano, 10 anos, 20 anos, aquele pecador quer continuar no meu pecadinho, Senhor. Não. Ele quer levar ao arrependimento, para que ele tenha uma transformação, uma nova vida. Mas o que é certo é que Jesus sentou-se ali para ouvir. Vocês concordam comigo?
ouvir esse povo aí. Preciso fazer a diferença. Jesus prezava mais a empatia do que a simpatia. Primeiro ele ouvia, sentia e assim agia em favor do outro. Jesus era o mestre da empatia. Nós queremos primeiro ser simpáticos ou simpatizar do pecador. Simpatizar-se com o pecador. É assim. Jesus chegava para conhecer. Lembra dos escribas e fariseus que levaram uma mulher para ele apedrejar, porque ela estava pega em flagrante adultério? Lembra dessa história? Pois é. Depois também tem a mulher samaritana. Jesus não sabia o que se passava com essas pessoas? Sabia. Mas quando Jesus disse àqueles homens que estavam ali querendo justiça para apedrejar aquela mulher, ele disse: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus colocou no lugar daquela mulher, sendo acusada, sem direito de defesa. E ele viu ali a oportunidade de salvar uma mulher adúltera e dar a ela uma nova vida, uma vida transformada. O que é curioso é a ironia de Jesus depois que aqueles homens foram embora. É curioso perceber que nós temos, de uma maneira geral, a igreja cristã hoje tem muita simpatia por escribas e muito pouca simpatia pelos adúlteros e pelas prostitutas. É verdade. A gente se embaba diante de um escriba, de um pregadorzão famoso. Mas chegamos diante de uma prostituta, isso é subir. Gente, é impressionante a ironia de Jesus diante daqueles homens da lei, aqueles homens que se diziam cultos e sábios na palavra. Ele diz assim: onde é que estão aqueles que te acusam? Te acusaram? Cadê os seus acusadores? Perguntinha assim, meio cínica. Se é que eu posso dizer que Jesus havia cinismo em Jesus? E quem te condenou? Até porque ele estava escrevendo no chão. Hein? Cara, eu queria, se eu pudesse, entrar numa máquina do tempo para viver uma experiência assim pessoal, porque eu queria viver esse momento aí. Eu queria ficar lá no cantinho, assim, vendo ele escrevendo no chão. Não é para saber o que ele estava escrevendo, não. Mas para ver a cara daqueles bigodudos, barbudos de estola, de roupas de sacerdote. Eu queria ver a cara deles. Deixa eu atrás do lenço, que eu comecei até a suar aqui. Vejam vocês. Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém te condenou. Mas tinha um monte aqui te condenando. Foi tudo embora. Ele olhou para ele e falou assim: pois bem, pois nem eu te condeno, mulher. Agora vai, com vergonha na cara, e não peques mais. O que Jesus fez? Ouviu e ordenou que ela se arrependesse dos seus pecados. Amém. A turma gosta de dizer que Jesus aqui falou: pode pegar à vontade. Engano, vamos ler a Bíblia. Mas a igreja precisa ouvir a dor dessa turma que está aí fora, na dura, na dor, na luta, na miséria desse pecado, porque pecado traz dor, gente. Eu cantei aqui: eu sou livre. Eu falei: meu Deus, sou livre para quê? Para que eu fui liberto de grilhões, de algemas? Para quê? Para ficar algemado numa religião? Amém. Para ir. Primeiro é para ouvir, para ir e ouvir, como Jesus fazia. Ouvia, inclusive, publicanos e pecadores, inclusive prostitutas, inclusive uma mulher que tinha 5 maridos, e ofereceu a ela a água da vida. O que podemos aprender com Jesus, o mestre da escuta?
Primeiro, relacionamento. Relacionamento, a continha é essa. Relacionamento, mais escuta sensível para entender a dor do outro. Mais empatia, entender o outro. Isso é igual ambiente propício ao milagre. Se nós quisermos, como igreja, sermos usados por Deus em milagres, mas o maior milagre, eu quero dizer a vocês, não para a gente andando, não. Eu espero Deus ainda ver Thaís se levantando daquela cadeira de roda. Eu espero Deus, meus olhos, verem pessoas chegando aqui, saindo, sendo curadas. Porque Jesus faz isso. E não é midiatismo não, midiática não. Mídia, é verdade, é real. Jesus faz isso. Mas eu peço a Deus, Senhor, me dá graça para poder tirar alguém de um atoleiro do pecado e ver a vida salva dessa pessoa. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu vou com essa missão. Vocês têm a responsabilidade de orar por mim. Responsabilidade de orar por mim. Porque eu tenho 2 alunos satanistas. Mas, Lord Jesus, Eita glória, Holy Spirit, esse é o cara. aleluia. Aí eu conheci um garotinho. Para de ficar aí futricando com alguém. Já vim de novo com essas histórias da escola. Glorifica a Deus, porque eu estou lá na escola. Eu só posso falar disso. Eu vida inteira fico dentro de escola, pelo amor de Deus. Você quer que eu fale de quê? Da feira? Aí ele falou assim: professor, o senhor deu aula para minha mãe e para meu irmão. Eu falei: é mesmo? É. Ele falou que isso é muito bacana, que o senhor gosta de resolver os problemas da gente. Eu falei: eu não. Eu não. Aí ele falou: é? Eu falei: é. Você sabe quem gosta? É o Holy Spirit. Ele falou: é mesmo? Já está no bolso já. O negócio é do esquema. Jesus, a igreja de Jesus precisa se converter a ouvidora dos que sofrem. Só uma igreja ouvidora pode ser uma igreja servidora. Presta atenção na pesquisa que eu fiz aqui. Paulo em Romanos 12 diz assim para os irmãos. Romanos 12, 13. Olha isso aqui. Vamos falar de igreja agora. Depois vou falar de você, para você, pessoalmente. Jesus diz assim para a igreja. Paulo diz para a igreja em Roma. Porque em Roma tinha muitos problemas. Roma era uma cidade muito grande. E chegava gente de todo lugar para poder viver naquela cidade, arranjar emprego, trabalhar ali e ficar por ali. E a igreja de Deus ia trabalhando com essa turma. Vocês vão ver aqui. Ele diz assim para os irmãos: olha, não sejais vagarosos, quer dizer, lentos no cuidado com os outros, quer dizer, no acolhimento, mas sede fervorosos de espírito, ágeis para vocês ajudar as pessoas, servindo ao Senhor, comunicai, quer dizer, repartir o que tem com os santos nas suas necessidades, e servir a hospitalidade, quer dizer, receba o estrangeiro na sua casa, abra sua casa para o estrangeiro. Paulo fez a deixa aqui para a igreja. Ou seja, o que ele quer dizer? Quem recebe o necessitado, acolhe, escuta, se relaciona, conhece as suas necessidades e ajuda a quem precisa. Uma igreja ouvidora é também uma igreja servidora. Ouvir implica em responsabilidade, irmão. O que fazer agora que já sei? O que eu vou fazer agora que eu sei do problema dessa pessoa? No viver da igreja primitiva, nós vamos encontrar respostas. Não podemos ficar só com a eclesiologia bíblica neotestamentária se queremos ser igreja. Temos que abraçar também a sociologia cristã neotestamentária, explicada não numa teoria sociológica, mas no viver dos nossos irmãos dos primeiros séculos como igreja de Deus. Ou a gente entende isso, ou nós vamos ficar como uma igrejinha, assim, uma comunidadezinha meio envolvida com o sistema, dentro do esqueminha do sistema, e nada vai acontecer. Que serviu o quê? Ouvir muito menos.
vocês agora, o que eu li essa semana, um livro que eu achei, por acaso, na biblioteca da minha escola que eu estava arrumando, e continuei arrumando no planejamento. O nome do livro é História da Cidadania, de Jaime Karlapinski. Não é um livro evangélico, nem cristão, tá? Nem católico, nada. Um capítulo chamado As Comunidades Cristãs do Primeiro Século, cujo subtema é a nova lógica comunitária dos cristãos, esses autores afirmam. Ele diz assim, abre aspas, voltemos aos tempos iniciais do cristianismo. Estamos diante de uma igreja de mãos calejadas e quase sem nenhuma escrita teórica, só alguns fragmentos das cartas apostólicas, mas uma igreja de mãos habituadas a lidar com mesa e cozinha, fuso e agulha, enxada e arado, pisoeiros de uvas e tecedores de lã, mãos de trabalhadores do campo e da cidade, de escravas e escravos domésticos das casas senhoriais. Os seguidores de Jesus dessa igreja seguidora, diferente de hoje, preferem projetos concretos, mini-utopias realizáveis. E é sobretudo junto a essas pessoas, sem cidadania romana. Ele está falando sobre Roma. Os assim chamados estrangeiros, ou paraikoi, daí o nome paróquia, gente sem terra, sem casa, sem posição social, sem cidadania, era sobre essa gente que as comunidades cristãs agiam. Tertuliano fala de um tal depositum pietas, ou seja, um depósito de piedade, fruto de coletas comunitárias realizadas no primeiro dia da semana para ajudar os órfãos e viúvas e estrangeiros necessitados. Assim, sobre esses que nada têm e nada são, a igreja age e cresce. Não acabou não. Dando-lhes um sentimento de acolhida, de pertencimento e de identidade social. Possui um excepcional serviço de hospitalidade, os cristãos. A mesa está posta aos recém-chegados. O estrangeiro é o dono da casa, certo? Tipo da cultura judaica. Esta não é somente o abrigo da família, mas também do estrangeiro que acaba de chegar. Que diferença da Europa de hoje. Assim, a comunidade cristã vira um salgueiro que protege muita gente, cristãos e pagãos, na amplitude de suas sombras. Uma árvore salgueiro. E eis o segredo do sucesso do cristianismo. Agora veja, só uma igreja servidora é uma igreja salvadora. Agora olha o resultado disso. Irmãos, eu fiquei tão impressionado com isso, porque a gente vê isso, alguma coisa escrita sobre isso na história da igreja, do cristianismo, mas é uma coisa assim pontual. Mas você vê um estudo de um homem, de um pesquisador, Ricardo, que não tem nada, nenhuma ligação com o cristianismo, e faz até algumas críticas. Ele diz inclusive que no cristianismo primitivo o crescimento era menos em função dos milagres que aconteciam e mais em função da ação social da igreja na época. Ele diz assim: um outro serviço bem organizado pelos cristãos é o enterro de falecidos, que as pessoas morriam, não tinham nem onde ser enterrado, principalmente se era estrangeiro, não só da comunidade, da vizinhança, mas da vizinhança em geral. Quando alguém cai doente, pode contar com um serviço voluntário de visitas regulares aos enfermos. Nessas visitas, eles ouviam as pessoas. Na hora dos enterros, eles ouviam as pessoas. Presta atenção no que Deus está falando. Há também um serviço de visitas aos presos e até amparo, ele usa a expressão psicológica, para os que, desesperados, tentam suicídios. Para quem não sabe, o Império Romano foi um território onde a grande parte das mortes que aconteciam eram em função dos suicídios. Muitos não suportavam a opressão, o jugo do Império. Eusébio de Alexandria afirma que os cristãos foram os únicos a visitar, remediar e sepultar vítimas de uma peste que eclodiu na cidade de Alexandria.
As pessoas deixavam seus doentes nas ruas por causa da contaminação, mas os cristãos as carregavam para dentro das suas casas para deles cuidar. Também contribuíam para a redenção dos cativos, entre aspas, que consiste no pagamento de um preço de resgate para que pessoas fossem livres das prisões. Eles tiravam da prisão e pregavam a salvação. Os fatos falam por si. Todos exaltam o Deus dos cristãos e admitem que eles são os únicos verdadeiramente piedosos, afirma Eusébio. De fato, a doutrina cristã constitui-se uma utopia que funciona, a expressão do autor, no seio do submundo romano de exploração, exclusão e violação dos direitos sociais fundamentais. Ou seja, irmãos, só uma igreja servidora é uma igreja salvadora. Vocês estão entendendo que o mundo de hoje não dá mais para salvar com blá blá blázinho? Com grito, com palavras apenas? A palavra precisa ser dita, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas eu tenho que estar respaldado num sentimento, numa atitude salvadora. Entende, irmãos? E o primeiro passo para isso é o exercício da atenção a essas pessoas que sofrem. É o primeiro passo. É o que a igreja fazia. Quando chegavam os estrangeiros, não tinham o que comer, toma um prato, não tinham onde ficar, entra na minha casa. Morria alguém, não tinha um pedaço, eles compravam um terreno para enterrar a pessoa. Igreja servidora. Agora vamos falar um pouquinho de nós, que eu estou caminhando para o final. Vamos falar um pouquinho agora de nós individualmente, ou como igreja, ou solitariamente como nós. É interessante que a gente vive num período em que talvez essa frase aqui servisse para explicar o que é a igreja hoje, o que somos nós hoje. Seres solitários que servem a um Deus comunitário. Um escritor britânico e pastor anglicano, que nasceu em 1819, foi capelão da Rainha Vitória, um dos fundadores do socialismo cristão, chamado Charles Kingsley. Ele disse: pare tudo para ouvir o que eu vou falar. Se você deseja ser infeliz, viva para si mesmo. Pense só em si mesmo. Passe os dias pensando no que você deseja, no que você gosta, no que você quer ter e no que os outros lhe devem dar. Passe o dia só pensando nisso. E aí você vai estragar tudo o que tocar. Tornará tudo em pecado o que Deus lhe der. E aí eu acrescentei, inclusive a presença dele. Vocês não acham que isso explica um pouco o modus vivendi dos cristãos hoje? Vamos ter um pouquinho de senso crítico? Vamos sair do senso comum? Vamos começar a entrar numa análise mais assim? Porque isso faz parte também do meu clamor a Deus. Senhor, chega de ser esse cretezinho safado que eu sou. Se você quer ser infeliz, passe a vida pensando em investir só em você, nos seus bens, naquilo que você quer, que o seu filho quer. Passe só pensando em você, só olha para você, vai para o grupo familiar e fica só olhando. Se uma pessoa está fazendo, abençoa meu cachorrinho, meu papagaio, meu periquito, meu calopsita, abençoa minha casa, abençoa meu pão, abençoa não sei o quê. O irmão está lá, estou passando mal, abençoa minha casa, abençoa meus famílias, abençoa meu filho, dá um emprego bom para meu filho, abençoa que meu filho passe medicina, Senhor, que eu quero que ele ponha um anelzão no dedo, aquele tamanho, ficar bonito. Passe, Senhor, só para mim, eu, sanguessuga. A igreja servidora só vai salvar se a gente parar de focar em nós e pensar no outro. Principalmente nos que estão
você já tem o nome escrito no livro da vida. Para pensar nisso, sai do seu comodismo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Alguém perguntou assim: ô professor Lorival, você está com 33 anos de sala de aula, você não está cansado não? Eu falei: estou. Mas eu estou doido para a sala de aula agora. Deixa eu ir. Só tem uma explicação para isso, Eli. A vontade de servir alguém. Amém. Glória a Deus. Qualquer dia desse eu vou colocar os meus irmãos presbíteros para me substituir nesse dia. Começar com lideranças. Você não quer não, Júlio? Vou deixar só de longe fora. Não sei se você ministério. Não vou levar o de novo, mas comigo. Meu Lonzinho. Doutoso. Lonzinho vai, Lonzinho. Não pode dar medo não, rapaz. Aqui, irmãos. Vamos falar um pouquinho da gente agora. Um ser solitário, eu e você, sabia? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Sou um ser solitário que siga um Deus comunitário. Você pode ter amigos, interesses vários e numerosas atividades que ocupam o seu tempo e seu pensamento. E se você não é um ser solitário? Para pensar no que eu vou falar para vocês. Eu gosto dessa expressão solitário. Eu sou bem solitário. Na cama, minha mulher deitada do lado, eu sou solitário. Ela está deitada ali, olhando para mim, meu Deus, que homem lindo do meu lado, espetáculo do meu lado, e eu estou lá pensando em um monte de coisas para me resolver, e coisas minhas pessoais que me assustam, me afetam, e me machucam e me preocupam com o servo de Deus. E ela está ali, e eu solitariamente nos envolvi com meus problemas. Vocês estão pregando aqui, a igreja cantando, eu estou sentado ali, e ó. Tanto eu estava que o Rogério queria fazer chorar por você. Você não está com a cara boa, não. Oração salvadora. A oração do Rogério colocou fogo em mim. Aleluia. Botou fogo. Glória. Aí o Rogério não põe fogo no Rogério, ele faz dar muitas gargalhadas. Aliás, todos eles me fazem rir muito. Por exemplo, o Júlio, quando fica nervoso, a careca fica vermelha. Eu morro de rir. Ele pegando fogo e rindo. É o jeito que eu arranjei de aguentar o sujeito. Porque, né? Ele nervoso, como é que ele fica, Rogério? Para. Não vou falar inteiro, não. Vou pregar mais. Tá bom, você prega amanhã. Mas a verdade é que ninguém conhece você realmente. Um amigo pode saber alguma coisa acerca de você, mas ninguém jamais saberá precisamente o que se passa dentro de você. É o indivíduo, é você. De fato, nós somos seres solitários. É, André Martim? Guerreira, serva de Deus Altíssimo. Você também já deve ter percebido que ninguém ouve realmente, né? Quantas vezes você está tentando compartilhar alguns dos seus sentimentos mais profundos e você tem aquela sensação de que a pessoa a quem você dirige a palavra está esperando impacientemente, mal se contendo, para você respirar, fazer uma pausa, uma vírgula, para ela entrar. É ou não é? E diz assim: sim, isso que você está falando, em verdade, já aconteceu comigo. Aí você fica assim, depois ela não quer nem voltar no seu papo mais. Você chega à conclusão de que a pessoa interrompeu, ela não tem o mínimo interesse em saber o que você está falando. Mas há uma razão, irmãos, ainda maior pela qual não somos conhecidos por mais ninguém. E aí nós temos que entrar na dimensão da verticalidade. Pensar nessa relação para depois trabalhar essa. Que nós vamos hoje quebrar um paradigma aqui, tá? Em nome de Jesus. O problema é que nós vivemos num estado de tensão constante entre a necessidade
de nos revelarmos e a necessidade de nos escondermos. Então, esse é o dilema. Me revelo ou continuo escondido? Falo para o Júlio quem eu sou, eu vou continuar escondido dele, dos irmãos. Temos o impulso de compartilhar nossos sentimentos verdadeiros, mas tememos nos tornar vulneráveis, sermos rejeitados ou criticados. E como resultado disso, nos limitamos a observações banais e superficiais da vida. Isso é muito comum, está generalizado no meio da comunidade cristã. Que coisa, né? O tempo mudou. Jesus te abençoe, vai dar tudo certo. Vou orar por você. Eu falo muito isso, Deus te abençoe. E assim cada um de nós faz o melhor que pode para passar a vida se escondendo atrás de si mesmo. No fundo, nós somos seres muito solitários, irmãos. Para uns pode ser o silêncio misterioso que se constitui no seu retiro impenetrável. Tem gente que está constantemente em retiro. Para outros é a conversinha fácil que nunca permite que nos aproximemos dele. Vamos lá, senta no bar para bater um papo, toma um refrigerante ou a cervejinha dele, mas ninguém fala de si, só fico lá nos papinhos a menos. Às vezes pode ser erudição. Vocês já viram 2 doutores, pós-doutores, sentados numa mesa conversando? Eu fiz essa experiência uma vez. Eu fui dar um curso no lugar, eu era o único pé de cachorro que tinha na hora, o único professorzinho fundamental, os outros eram tudo pós-doutor. Aí eu fiquei sentado na mesa e eles conversando. Eu falei, eu estou fora dessa conversa, o homem é só citação teórica. É um tal de falar isso aí, que não tem nada com os doutores não, que fale e que realmente mostre o seu conhecimento. Eu acho importante o doutorado, pena que eu perdi o bom da história, sei lá como é que fala aí. Mas às vezes fica nas teorizações e não se resolve. E alguém chamou uma vez de masturbação sociológica. Não resolve nada, não gera nada. Fica só. O prazer de teorizar. Vamos agora falar de... Outros se escondem atrás de um copo de bebida, de um medicamento controlado, ou vai para o divã de um desconhecido, de um psicólogo, que ainda vai falar para ele que ele tem que fazer aquilo que ele não quer fazer. Lembra de Valtinho Pereira? Eu sou preciso de mulher, disse o psicólogo. Eu sou crente, eu sou preciso de uma mulher, mas eu sou crente. Eu falei, imagina essa cena, cara. Oh, meu Deus do céu. Outros têm coragem, irmãos, de se esconder em cima de um púlpito. Estou falando nem atrás não, em cima de um púlpito. Se esconde aqui na frente, falando, pregando, tornando visível e crédula a sua oratória, mas ocultando uma vida de derrota familiar, pessoal. Mas nós temos que sair dessa solidão. Temos que sair. Temos que sair. Por isso é primeiro preciso conhecer e saber que o nosso Deus é um Deus de escuta sensível. Eu fico, lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Você vai ver que mais de metade dos textos bíblicos fala de Deus se relacionando com o homem e ouvindo e falando. Ouvindo e falando. Ouvindo e falando. E a gente não entende esse trecho. Está lá em Jeremias 17:10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino os pensamentos, a fim de entender cada um de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Nós estamos nus diante do Senhor, irmãos. Você está nu, peladinho, coisa feia de ver, horrorosa.
arrumar uma vez, e eu olhei assim e falei, cara, com 55 anos eu estou bem. Irmãos, me permitam ter esses momentos comigo mesmo, por favor. Aí, eu estava assim, me achando, sabe, ó, na missa. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, vira de perfil. Eu falei, não. Depois descobri que não era a voz do Espírito Santo. Porque ele quer elevar a minha autoestima, né? Ou a estima dele em mim, que eu acho que é melhor. Prefiro a estima dele do que a minha autoestima. Eu prefiro a heteroestima do que a autoestima. Eu prefiro amar você. Eu quero amar você. Parar com essa mania de autoestima. Mas tem que gostar de mim também, claro. Jesus falou, tem que amar o próprio como a si mesmo. Mas nós estamos muito se amando. Está se amando demais. Ei, é muito amor, Caio. Está se amando demais, sujeito. Para com isso. Aqui, ó. Eu sou do coração, examino o que está dentro de você. Isso é Jeremias 17. Lá na frente, Jeremias 29, ele diz: quem sabe dos meus planos sobre você sou eu mesmo, diz o Senhor. Após eu fico encantado com esse texto. Olha que Deus tremendo. Quem é como o nosso Deus? Amém. Deus fica te escutando lá. Viu, Molezinho? Deus fica nos ouvindo. Ô meninos de bobo, eu é que sei que pensamento é a seu respeito. Porra bosta. Eu é que sei. Viu, Ju? Nós ficamos com as nossas autoavaliações, nossos autoexames, mas sou eu que conheço, eu sei. E diz assim: são planos de bem, não planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que vocês desejam, um futuro de paz na sua própria terra. Deus falando para Israel isso, irmãos. Deus falando mesmo para a igreja. Naqueles dias, vocês, olha aqui, ó, vocês vão me procurar, vocês vão falar comigo, vocês vão pedir ajuda. Eu ouvirei e responderei a oração de vocês. Você pode dar glória a Deus por isso? Pelo amor de Deus, igreja, tem que dar glória. Vocês vão me procurar, vão falar comigo, vão me clamar, vão pedir ajuda. Ele diz: eu vou ouvir e vou te responder. Aqui, ó, vocês me encontrarão sempre que me procurarem, mas para isso preciso me procurar de todo o vosso coração. E aí Jesus entra em cena. Você quer fazer isso? Você veio para cá precisando disso? Jesus diz: quando você for orar, quando você quiser falar comigo, quando você quiser derramar esse lixo que está dentro de você, vá para o seu quarto. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Está entendendo? Viu, Bel? É o quarto de guerra, gente. Irmãos, eu vi aquele filme, eu chorei tanto. Chorei muitas vezes naquele filme. Aquilo me segurava, minha bochecha tremia. Quando aquele quarto se abriu, aquele monte de papel na parede, aquela mulher velha, preta, pobre, não tão assim, mas tinha casinha, graças a Deus. Aquela mulher ali, eu falei: está aí o segredo. Está aí o segredo. Agora o problema é achar que aquilo é só para coisa de velho, é só para velho. É verdade. Deus quer movimentar os nossos moços, Tiago. Deus quer que você entre no seu quarto, Tiago, e brigue com ele, fale com ele. Amém. Deus quer que vocês façam isso, jovens. Amém. Não espere muita coisa dos homens, não. Amém. Eu também estou precisando igual você, cara. Aleluia. Amém. Aleluia. Quase que eu falei, estou quase pior do que você, mas não vou falar isso. Mas eu também estou precisando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maldito homem que fica depositando esperança no homem, que espera uma mãozinha abençoadora. Eu vou te abençoar, você vai comer uma
amor, com a minha intercessão, com a minha vida, com o meu choro, como diz Francisco hoje falando comigo. Eu te vi chorar 3 vezes orando por mim, chorando mesmo. Porque nenhum de vocês não viram, alguns viram, não viram o que eu vi. Esse rapaz carregando um vício desgraçado pelas ruas da Serra Sede, sendo achincalhado por um monte de gente. Falei com ele: para de você reclamar, rapaz, você não está vendo o que Deus só fez na sua vida, rapaz? Amém. Olha, irmãos, vá para o seu quarto, fecha a porta, olha ao seu pai, que não pode ser visto. Você vai falar com alguém que você não vai ver. Glória a Deus. É mais fácil colocar uma imagenzinha de barro lá. E seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Eu não queria nem fazer muito comentário com isso aqui, porque está tão claro. Para um pouquinho para pensar que talvez esteja faltando um pouquinho desse tempo para você falar, para ele te ouvir. Ele não está te ouvindo porque você está correndo no carro, correndo na fila do banco, correndo, sabe, filhos, meninos, correndo na escola, correndo atrás para estudar química, física, porque tem um professor no seu pé, na sua escola. Mas eu quero te dizer que assim como Deus procurou Adão, Ele vai te procurar. Amém. Ele vai atrás de você. Amém. Não espere que Ele te encontre nu, como Adão aconteceu com Adão, escondido atrás de uma árvore. Que Ele te encontre no quarto, Amém. com a porta fechada, Amém. de joelhos chorando: Senhor, eu sou um jovem, eu preciso do Senhor. E fala. Saindo da solidão, primeiro, saber que Ele é um Deus que escuta. Segundo, aprendendo a ter uma escuta também sensível como Ele. Agora eu quero falar para a igreja, para o coletivo. Irmãos, eu quero confessar para vocês que na minha vida eu deixei de fazer coisas erradas, muitas coisas por causa de vocês. Eu já falei isso algumas vezes na reunião. Vocês são muito importantes para mim. Amém. Principalmente meus pais, Amém. a memória da minha avó, de oração, mulher de oração, e o meu amado irmão Valdir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu digo, esse povo não merece que eu seja um sujeito safado. Sabe por quê? Deus empoderou vocês. Deus deu poder a vocês para trazer cura sobre minha vida, trazer responsabilidade sobre a minha vida. Não é porque eu sou presbítero, não. É porque vocês não merecem ter um safado no meio de vocês. Glória a Deus. Ainda mais falando aqui. Agora Deus sabe das minhas fraquezas, das minhas tendências e inclinações. É por isso que eu preciso do livro dele. É por isso que eu preciso do tempo com ele. É por isso que eu preciso da oração de vocês. Eu estou aqui dizendo que eu não sou supermente. Estou dizendo que eu preciso de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não precisamos de elogio de vocês. Nem queremos. Nós só precisamos que vocês orem por nós. Porque está difícil demais. Que olha, parece que você prega para o vento, para as paredes. Parece que prega e ninguém está ouvindo. Parece que você fala, você lê um texto bíblico, aí você fala assim: hoje está se cumprindo o que está escrito. As pessoas estão deixando de dar ouvido a palavra, a verdade, para correr atrás de fábulas, de invenções humanas, de teologias humanas. Vale a pena ser presbítero? Vale a pena pregar para esse povo? Ninguém quer ouvir. Você fala para o pai, disciplina seu filho.
Marquinha e minhas duas que estão lá atrás ali, ó, lindas. Cara do pai. Irmãos, não é fácil, é guerra espiritual. Mas está aqui, ó, aprendendo a ter uma escuta servidora. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Mas confessai as vossas culpas, queixas, pecados, necessidades, uns aos outros. Orai-vos pelos outros, para que saísse. A oração por um justo. Justo. Você que foi justificado, pode ir muito em seus efeitos. Orai-vos pelos outros. Confessai vossos pecados, vossas culpas uns aos outros. Tiago 5, 9, 16. Em Romanos 14, Paulo diz: acolhei o que é débil, o que é fraco, que tem fraqueza, dificuldade, limitações. Acolhei esse cara da fé, mas não para discutir opinião com ele. Para ouvir esse cara. Amém. Escuta primeiro. Cuida dele. Você pode salvar esse cara. De novo, a gente não quer parar para ouvir. A incomodar a gente. Se o seu irmão pecar contra ti, contra você, diz o texto aqui de Mateus 18, vá e a sós com ele. Tratem a questão, trate o erro. Se ele te ouvir, te ouvir, você ganha seu irmão. Vocês estão percebendo como a escuta é importante para que as coisas funcionem na igreja? Por que, como igreja, temos tido tanta dificuldade em confessar uns aos outros as nossas necessidades? Por que também temos negligenciado tanto o escutar as dores do outro? Estou terminando, irmãos. Tenha um pouquinho mais de paciência. Muitos cristãos acham que basta confessar a Cristo e pronto. Mas o certo, irmãos, é que milhares de crentes, talvez a grande maioria, saia dessa confissão pessoal sem certeza e convicção de que realmente foi ouvido e perdoado. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que isso acontece? Não sentem alívio e até mesmo continuam na mesma prática pecaminosa que foram confessar. Mas confessaram e não sentiram nenhum alívio. Sai dali, aí começa uma vida de frustração. Não está resolvendo. O irmão falou, lembra do teu pai, não está resolvendo. E tem uma situação que agrava ainda mais isso aí. Você não está lendo a Bíblia. Você sabe como é que Deus te responde? Na palavra. Amém. A oração, você fala, pede na palavra, Ele te responde. O povo não lê, não busca a resposta, aí vai procurar para a fé. Está escrito. Está escrito. Existem casos, irmãos, específicos de irmãos que vivem às vezes uma situação de angústia tão grande, uma necessidade tão grande, um problema tão grande, que Deus manda assim um servo dele para trazer uma palavra para você, uma palavra específica. Também não somos contra isso. Amém. Deus é Deus de mistério. Amém. Hã? Eu já recebi palavra. Na sua formatura eu recebi uma palavra da mãe de uma aluna. Eu falei quarta-feira, foi quarta. Um bom número de gente chorou naquele auditório. Quarta-feira, quando eu falei da formatura em pedagogia dessa irmã aqui. Quando eu sentei lá, a mulher foi pertinho e falou assim: quando você abriu sua boca, quando você começou a abrir sua boca, meu marido começou a chorar.
Olha o mistério da mulher. Amém. Crentes os dois, servos. E ela falou assim: vamos ouvir o que ele está falando. E você foi falando e ele foi chorando. Quando você falou assim, lembra da escola? Lembra da sua escola, lá onde você passou? Lembra que você viveu na sua escola? Ele falou comigo assim: ah, se eu tivesse tido um professor lá, ele falou com ela. E aí ela disse assim: o que está em você é obra do Espírito Santo. Aleluia. Deus te deu esse Espírito quando você nasceu. Falou assim comigo. E de você não retirará. Falou assim comigo. Outra palavra, hein? Necessária ao meu coração, porque Deus fala especificamente em momentos que eu preciso. Como foi na Rede Gazeta, outra baixinha foi, abaixo minha também. Falou comigo assim: olha, e o dedo em risco. Esse povo tem autoridade, põe um dedo assim na cara, só que você fica. E falou: olha, não queira contabilizar o fruto do seu trabalho, a eternidade lhe dará uma conta generosa. Amém. Amém. Eu não vou dizer que eu estou doido para chegar lá na eternidade, mas eu vou para lá. Mas por esse Deus está no céu. Não, ele está aqui. Mas uma coisa, irmão, só me lembrar de você tem, eu vou perguntar aí, papai, e aí? E a menina da oficina da fé? Está aqui? Quem está aí? Se a conta está generosa, vai ser generosa e vai ter que me dizer. Eu sei de um, hein, que está lá na Cristã Betel, lá em Taquara, pregando, vai cair na sapatada dessa altura com ela. Eita glória. Tem uma cartinha dele, eu não vou nem mostrar para ele, porque ele escreveu tanta besteira que se eu mostrar, pode ter até separação na mulher dele. Se ele contou para a mulher dele o que ele fazia quando era novo. Mas aquilo está guardado, é um trunfo. Se essa mulher pegar comigo, eu vou falar: ó, está aqui. Esse menino contava tudo. Pregando hoje lá. Glória a Deus. A eternidade na conta? Vai, generosa. Então está aqui, voltando aqui, olha, meu irmão, temos que ler a palavra de Deus e buscar a direção de Deus. Moço, busca a direção de Deus para tudo na sua vida. Para tudo. Compartilhar nossas fraquezas uns aos outros parece para nós no século 20, 21 a opção mais difícil. Eu quero dizer a você, irmão, que essa é a mais concreta, das opções que nós temos do ponto de vista bíblico, que a Bíblia ordena que confessemos uns aos outros. É o interface, né? Aquela coisa de olho no olho. Como é nesse encontro de dois que todos somos falhos. Onde todos somos falhos, pecadores e que temos companhia, né? Ou seja, quando eu vou conversar com ele, ele tem um problema, ele está me ouvindo, falou assim: poxa vida, pensei que só eu tivesse esse problema. Eu não estou sozinho, né, ele? Você também é um pecador. Opa! Nós vamos começar, a gente vai começar a se entender e perceber que nós dois temos uma conta, uma dívida a acertar com ele. A gente se fortalece fazendo isso. Nesse encontro, nossa humanidade não é mais negada, mas transformada, irmãos. A gente tem que começar a subir, viu, Cristiano? Você tem que começar a procurar. Eu gostaria de conversar com o irmão. Eu quero que o irmão seja guardião de um segredo meu. Está entendendo? Se a gente começar a ter essa liberdade um com o outro, nós vamos construir vínculos fortes. Um vai poder ajudar o outro. Confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras, disse Agostinho. Aí, então, vamos procurar.
Vamos conversar, vamos compartilhar, né, as nossas dificuldades. A confissão mútua é uma disciplina difícil, pois concebemos a comunidade cristã. Isso aqui eu tirei do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Ele diz: concebemos a comunidade cristã como uma comunhão de santos, antes de enxergarmos como uma comunidade de pecadores. Aí o que acontece? A sensação de que temos é que todos são perfeitos e só eu me encontro na minha condição de fraqueza. Precisamos repensar nosso conceito de santidade e de comunidade urgentemente para vivermos a bênção da confissão. Claro que tudo isso, irmãos, tem uma instrução bíblica sobre isso. Não é chegar, pegar o microfone e não, ontem eu fiz isso. Estou falando isso não, viu? Olha lá, hein? O pesar marca o início de uma confissão, mas seu término é o alegrar do coração. Que bonito isso, né? Começa com pesar e termina com alegrar. Então, irmãos, vamos em busca dessa habilidade perdida. Dessa habilidade perdida. Por que perdemos essa habilidade de compartilhar, de confessar, de dividir as nossas lutas, nossas dores uns com os outros? E principalmente de não escutar mais o outro. Antes de tudo, porque nós temos modelos efetivos de escutador. Eu achei bacana isso aqui que eu achei num livro. Provavelmente nossos pais não nos escutaram, nem nossos amigos mais próximos, então a gente acaba não sendo formado na escola da escuta, na escola da atenção, do exercício da atenção ao que o outro está falando. Estou vendo aqui o Cláudio. O Cláudio tem um hábito tão interessante. Ele escreve, né, Cláudio, os relatos dele e manda pelo correio. É um tipo de chamada. Vamos conversar, meu irmão. Depois que ele mandou, ultimamente ele mandou uma postcard que eu vi, coisas muito interessantes que ele escreve. 2 vezes eu tentei chegar, vou chegar para conversar. Eu estava correndo lá para cá, como é que eu chego para conversar? Que você está com o Cláudio é a certeza de um bom papo, que a coisa vai rolar. Então, irmãos, nós temos que começar a aprender essas coisas. Nós temos um modelo de homem que escutava muito entre nós. Vocês concordam comigo? É? Um escutador. Agora, depois que começar a falar também, ele falava assim: não, aqui fala. Agora só me fala. Não era assim? O que você tinha que falar, acabou seu tempo. Agora é comigo. Aí eu murchava e... Além disso, escutar é um risco de se entrar na intimidade com quem se fala. Quando dou ao outro a chance de falar de si mesmo, vou escutar coisas que podem comprometer-me. Você sabe que tem gente que não está disposto a saber para não se comprometer. Agora que eu estou sabendo, eu tenho que fazer. Por outro lado, a pessoa que fala de si mesma faz um convite para que eu fale de mim também. Certo? Ela se entrega a mim e espera que em retorno que eu me entregue a ela. Tem gente que tem medo de fazer isso também. Então, irmãos, nós temos que começar a quebrar esses medos, esses paradigmas. Tem gente, inclusive, que até se prontifica a ouvir, mas assume uma postura de defensiva, ou digamos assim, de controle da conversa. Isso também não é bom. Porque eu só vou conversar com alguém que precisa ser ouvido. E eu chego lá, eu quero falar primeiro, eu quero falar mais, eu quero conduzir, eu quero induzir a conversa, eu vou travar pessoas de falar. Eu não estou ouvindo. Entende o que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando para uma igreja ouvidora. E nem tudo que você ouve precisa chegar aqui, à liderança da igreja. Muita coisa se resolve no âmbito familiar, se resolve dentro da casa do irmão. Amém. Eu conheci um irmão que
situação de problema. Antes de casar, ele veio conversar comigo na minha casa, chorou muito. E eu falei: olha, você vai casar daqui a 7 meses. Dentro de 7 desses meses eu vou te observar. Porque ele pediu o que ele queria com uma. Esse irmão está casado até hoje. Uma bênção. Mas ele me procurou para botar para fora o problema dele. Eu ouvi, irmão, sem nem mexer com a face. Eu ouvi assim, passivamente, para não assustá-lo. Terminando, só precisamos parar e escutar em silêncio. Às vezes nos surpreendemos quando, depois de um encontro em que escutamos o irmão, sem dizermos nada, ele nos agradece. Você reparou isso? Você não disse nada. Meu irmão, muito obrigado. Foi uma benção. Nossa conversa, mas ele tomou nome, ele falou sozinho. Muitas vezes a pessoa só precisa ser escutada. É um procedimento básico que exige de nós apenas uma habilidade cristã básica: prestar atenção ao que está sendo dito. Só isso. À medida que ele vai falando, ele vai escutando a sua própria voz, vai compreendendo aquela realidade que está vivendo e vai começando a colocar o seu pensamento em ordem. Está muito confuso, você está ouvindo, você está deixando, e ele está percebendo. Ele não está encontrando respostas. É isso que o Espírito faz. Ele não te dá a solução, ele te ouve e vai pegando o que você é o seu problema e vai. Eu percebo isso. Eu vou contar para vocês aqui o que eu percebo quando eu trabalho com a meninada lá. À medida que ele vai falando, ele vai se ordenando. E como uma escuta, essa escuta sensível, e com a supervisão do Espírito Santo no ambiente, controlando a situação, nós podemos ajudar muita gente a entender as causas dos problemas e a sair deles e levá-los a uma confissão verdadeira ao Pai. Amém. Irmãos, isso é Bíblia, isso é cristianismo, irmãos. Você pensa o quê? Quando a igreja recebia aquele povo doido que vinha chegava e a igreja colocava os irmãos, as pessoas dentro da casa e dava tudo aquilo, e esse trabalho social era para ouvir essas pessoas, dar o amparo e oferecer a salvação. A igreja não trabalha à toa, não. A igreja trabalha para salvar. Eu percebo isso quando escuto os meus alunos na oficina de afeto. Eu percebo que as coisas mais importantes e que mais incomodam, quando eles falam, essas coisas são repetidas várias vezes. Toda vez que eles falam aquela, são recorrentes no discurso dele. Por exemplo, a separação dos pais, uma palavra de maldição de um pai. Toda vez que eles contam algum fato, quando eles chegam na questão central, eles repetem aquilo, sabe, Rogério? Uma vez, 2 vezes. E essa repetição, quando eles falam, tocam no ponto central da dor, muitas vezes acontece uma alteração de voz, a respiração fica mais intensa, eles se comovem, ficando com os olhinhos marejados. Aí eles dão aquela pausa, eu tenho vontade de entrar, mas o Santo fala comigo: pá, você não vai resolver isso. Continue apenas ouvindo. Eu bem que poderia entrar, mas mantenho meu silêncio, com o olhar fixo e atento ao que eles falam. Quando terminam de falar, agradecem por não ter simplesmente ouvido. Ganhei esse aluno para sempre. O que Deus está nos chamando nesta noite, irmãos, é para que nos tornemos, que dê um passo a mais na nossa maturidade cristã. Deus nos autoriza a fazer isso. Ele nos estimula a fazer isso. E a gente precisa fazer. Então, nesse retiro, eu quero fazer um desafio a vocês. Você vai se aproximar. Você não vai ter um retiro de oba-oba. Mais um retiro que passou na sua vida. Como mais um carnaval que passa na vida do sultão lá no mundo. Você vai ter, eu vou te desafiar
nesta noite, a ter uma experiência com Deus, Amém. através da escuta de um irmão. Eu poderia, esse era o plano meu, terminar esta administração hoje, pedindo que vocês conversassem um pouquinho entre vocês, mas a hora já avançou bastante. Eu vou dar esse deverzinho de casa para vocês. Sabe quem me inspirou profundamente a essa mensagem? Quem mexeu com a minha? Foi uma reunião da igreja, não sei se foi uma manhã, uma ceia, com uma irmã querida, minha amiga de infância. Fátima, está aqui. Se levantou, começou a lutar para ele. Vocês lembram disso? Vocês estão lembrados disso? Talvez alguém pense assim: para que isso? O outro diz assim: não precisava. Isso é carne. Aquele era um momento profundamente espiritual. Amém. Onde uma irmã, uma serva, no seu desespero, na sua necessidade. O problema é que a gente não consegue cancelar o julgamento quando a gente ouve. A gente não consegue, a gente está sempre julgando. E eu não faria isso. Talvez ela precise de ouvir. Tem gente aqui às portas de fazer o mesmo, ou pior. Nós vamos ter que parar para ouvir essas pessoas. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça, Fátima? Isso não é coisa de presbitério só. Igreja servidora é igreja ouvidora. Ela ouve para servir o outro. A gente pode e deve fazer isso. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora, encerrando essa ministração. Nosso Deus é um Deus que escuta e se relaciona. Eu estou cansado de ficar só na teoria da eclesiologia bíblica. Juninho, eu posso falar para você, depois daquele dia, o Senhor falou comigo, vai confirmar toda a sua palavra. Eu escrevi aqui foi no domingo de uma pregação de Liceu. Quando você passar a praticar os meus ensinamentos, servindo, visitando, amando, ouvindo as pessoas, aí sim, toda essa sua carência afetiva será suprida. Não cobre das pessoas essas coisas, porque o homem não pode te dar, porque ele também é carente. Amém. É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. A verdade é essa. Então, irmãos, vamos dar hoje um salto de qualidade. Deus não nos deu essa visão da igreja, esse olhar sensível para o divisionismo e para a necessidade da unidade, viver a unidade, para a gente ficar só no blá blá blá. Está na hora de darmos um salto de qualidade e viver essa experiência de uma igreja ouvidora e servidora, gente ouvindo gente, a começar no presbitério, inclusive nas nossas reuniões, ouvindo uns aos outros, Amém. entendendo a opinião do outro, aceitando a opinião do outro. No grupo familiar, eu lembro que a reunião familiar, que uma pessoa sentou, deitou no colo da minha esposa, e foi uma reunião inteira, aquela mulher chorando e falando. Eu tinha um estudo bíblico, eu tinha tanta coisa naquela reunião. Meu esposo falou comigo: para tudo! Essa mulher hoje vai conduzir a reunião. E ela falou até quase 10 horas da noite, e chorava. Glória a Deus. Quando acabou, nós estávamos extasiados para comer o que ela tinha feito, e não era pouca coisa. Glória a Deus. Fez tudo, fez tanta coisa, mas estava dilacerada, arruinada. O grupo parou para ouvir essa mulher.
Então, irmãos, vamos para um salto de qualidade. Vamos acabar com essa nossa visão tosca de viver só para a gente mesmo. O nosso discursozinho, está na hora da gente sair por aí, hein? Quem aqui trabalha com educação? Fique de pé. Eu vou pedir para você ficar de pé. Estou acabando a reunião. Direção que Deus está me dando. Fique de pé. Quem aqui trabalha com saúde, a área da saúde? Quem aqui trabalha na área de assistência social? Ajuda, assistência social. Olha lá, a irmã levantou lá. Nós temos aqui só irmãos que trabalham com saúde e educação. É a área que lida só com gente. Gente lida com gente. Você já tem um projeto, você já criou um projeto para impactar onde você está indo, para salvar quem você precisa salvar. Estou dando só exemplo aqui de gente que lida. Onde é que estão aqui os nossos estudantes? Cadê os que todo dia vão para uma sala de aula? Senta lá na sala de aula para estudar. Fica de pé os nossos estudantes. Olha aqui. Você reparou para pensar, Júlia? No impacto que você pode gerar só de ouvir uma coleguinha que não está bem e conduzi-la suavemente para os braços do Pai? Glória a Deus, Hã? Senhor. Aleluia. Não é só pela beleza que você tem, mas é a beleza de Cristo em você. Amém.